Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Olá, meu amado irmão, minha amada irmã. Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Deus toda a honra, toda a glória pelos séculos dos séculos. Estamos aqui mais uma vez para cultuarmos ao Senhor, o Senhor dos exércitos, o único Deus vivo e verdadeiro. E eu convido você a fazer uma oração nesse momento. Vamos orar a Deus, pedir ao Senhor que nos abençoe nesse momento, enquanto nós estamos aqui diante da sua palavra. Vamos orar a Deus que receba o nosso momento de culto, nosso momento devocional, que ouça as nossas orações, que responda às nossas orações, receba os nossos louvores e que Ele fale conosco por intermédio da sua santa palavra. Vamos orar? Seu Deus eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por termos essa oportunidade de buscarmos o Senhor. Buscarmos a tua face, ó Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. Senhor, olha para nós nesse momento com teu olhar de graça, com teu olhar de misericórdia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Tantas vezes, Senhor, nós erramos, tantas vezes, ó Pai, nós falhamos. Então, tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados e nos prepara, Senhor, para podermos cultuar ao Senhor, para podermos exaltar o teu nome, Senhor. E nesse momento, nos abençoa ricamente enquanto nós estamos aqui reunidos, ainda que de maneira online, mas que a tua graça, que a tua bênção nos alcance com graça, com misericórdia, e que o Senhor nos abençoe ricamente. É o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém. Amados, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 31. Mateus 6, 31. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A nossa prioridade é o Senhor.
A nossa prioridade nesse momento é louvar ao Senhor. Não precisamos andar ansiosos, segundo esse texto, segundo a palavra de Deus, porque o nosso Pai Celeste cuida de cada um de nós. Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos, necessitamos, e Ele supre, tem suprido as nossas necessidades básicas. Então, nesse momento, vamos priorizar o culto ao Senhor. Vamos priorizar esse momento para louvarmos e bendizermos o nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a esse Deus que tem suprido as nossas necessidades, que tem nos abençoado. Então, vamos agradecer ao Senhor nesse momento. Seu Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado o pão de cada dia. Muito obrigado porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Muito obrigado porque o Senhor tem estado conosco, nos direcionando em todo o tempo, Senhor, nesses tempos difíceis de pandemia. Nós te louvamos porque o Senhor está conosco. Nós te louvamos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos pelos irmãos que estão bem de saúde, que estão curados da Covid, por aqueles irmãos que têm sido supridos pelo Senhor, sustentados pelo Senhor. E te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui. Queremos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Queremos cantar louvores que exaltem o Senhor nessa noite. Fica conosco, Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém. Então, nesse momento, irmãos, tendo Deus como prioridade na nossa vida, pensando nesse Deus que supre as nossas necessidades, que está conosco, adoremos ao Senhor, louvemos ao Senhor de todo o nosso coração nesse momento. Cante ao Senhor aí na sala da sua casa, onde quer que você esteja assistindo essa live, esse vídeo. Vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Louvemos ao Senhor. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos
Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, tremam os povos, reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. Exaltai ao nosso Deus, exaltai ao nosso Deus, exaltai ao nosso Deus e prostrai-vos aos seus pés, pois só Ele é santo. E prostrai-vos aos seus pés, pois só Ele é santo. Te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nesse momento vamos meditar na palavra de Deus. Deus agora vai falar com a gente. Então abra sua Bíblia juntamente comigo no livro do profeta Ageu, no capítulo 1. Se de repente ficar difícil, né, o profeta Ageu, o profeta menor, você pode fazer de duas formas. Você pode ir no índice da sua Bíblia, lá nas primeiras páginas, ou então de Mateus, você vai voltando. Aí tem Malaquias, Zacarias e logo vem Ageu. Ageu, capítulo 1. Vamos meditar nesse momento do versículo 1 ao versículo de número 11. Mas, a princípio, vamos ler até o versículo de número 4. Ageu, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. No segundo ano do rei Dário, ou do rei Dario, no 6º mês do 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser reedificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo:
Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Até aqui, irmãos, vamos orar. Seu Deus eterno Pai, fala conosco, ó Pai, por intermédio da sua santa palavra. Que haja exortação, que haja edificação na tua palavra nesse momento e que todos nós, Senhor, sejamos abençoados pelo Senhor. Abre, Senhor, portanto, a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz e praticarmos no nosso dia a dia. É o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém e amém. Irmãos, estamos diante de um livro profético, livro de Ageu. E se Deus permitir, nos próximos domingos, estaremos fazendo a exposição de todo o livro de Ageu. É interessante, todo o livro parece muito, mas na verdade Ageu é o segundo menor livro do Antigo Testamento. Tem apenas 2 capítulos, somente Obadias é menor, que tem apenas 1 capítulo. Então nós iremos meditar na profecia do profeta Ageu, em 4 mensagens que se acham presentes no livro do profeta Ageu. E é interessante quando pensamos nesse livro, pensamos também nos dias atuais. Quando lemos os profetas menores, parece que esse texto é tão atual que é como se ele tivesse sido escrito hoje pela manhã. Ele é mais atual para as nossas vidas, para este mundo, do que o jornal que saiu hoje pela manhã. Interessante, irmãos, pensarmos o seguinte, sobre priorizar a Deus ou priorizar as coisas de Deus. Para as pessoas sem Cristo, na verdade, não se espera delas que elas priorizem o Senhor, que Deus seja uma prioridade na sua vida, porque a pessoa sem Deus na sua vida, no seu coração, ela vai viver para os seus interesses. Ela vai viver para suprir as suas próprias necessidades e ela não vai ter aquela preocupação com as coisas de Deus. O grande problema e a grande preocupação, irmãos, é quando o povo de Deus deixa de priorizar o seu Deus. Deixa de priorizar a obra de Deus e passa a priorizar os seus próprios interesses. Aí mora o grande perigo. E era exatamente isso que estava acontecendo nos dias do profeta Ageu. E para entendermos essa profecia ou essas mensagens proféticas de Ageu, nós precisamos entender todo o contexto histórico da mensagem do profeta para entendermos exatamente o que está acontecendo aqui. O povo de Deus, o povo judeu, havia retornado da Babilônia. Nós lembramos muito bem do exílio de 70 anos na Babilônia por causa da idolatria do povo. Então, Deus levanta alguns profetas e para exortar o povo não se converte, Deus manda então o povo de Israel para a Babilônia, mais especificamente o povo de Judá. A partir do reinado de Salomão, o povo de Israel foi dividido em 2 reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, capital Samaria, e Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém. E o Reino do Norte, por conta da sua desobediência a Deus, já tinha sido levado cativo para a Síria, ficando na terra apenas as pessoas mais pobres, habitando principalmente na cidade de Samaria. Isso em 722 a.C. Em 586 a.C. é a vez de Judá. É invadida por Nabucodonosor, pelo seu poderoso exército, e Jerusalém é destruída. Os muros da cidade, as casas, o templo foi destruído. Nabucodonosor leva muita prata, muito ouro para a Babilônia do templo de Jerusalém. E interessante que, ainda assim, o povo vai para o exílio na Babilônia e começa a viver lá e passa 70 anos na Babilônia. Então o povo retorna depois de 70 anos e a primeira leva, o povo não voltou todo de uma vez, né? Voltaram em pelo menos 3 levas de pessoas. E na primeira leva, podemos dizer assim, veio sob a liderança de Zorobabel, que aqui é apresentado como governador de Jerusalém, e vieram aproximadamente 50 mil homens. Porém, lembra dos habitantes lá de Samaria, como Jerusalém estava praticamente desabitada, muitos moradores de Samaria, já tendo se misturado com outros povos, possuíam uma religião sincrética, pagã, começou a habitar em Samaria. E quando o povo de Israel volta da Babilônia, então há um certo conflito, porque já tinha vários samaritanos habitando Jerusalém.
Interessante que o povo volta por um decreto do rei Ciro, certo? A Babilônia cai, então os medos persas assumem o controle, vencem a guerra, dominam todas as coisas, e o rei Ciro, até por uma profecia lá do profeta Isaías, Deus levanta esse homem e ele baixa um edito, libertando todos os israelitas, todos os povos das suas terras. E para Jerusalém ele mandou o povo de volta a Jerusalém, mandou recursos para a construção dos muros, para a construção do templo, mandou ordens, pelo caminho para que o povo de Israel passasse pelos povos até regressarem a Judá. Contudo, o povo chega na cidade de Jerusalém, começa a reconstruir o templo. O povo já havia reconstruído o altar, já havia reconstruído as bases do templo. Porém, a obra já estava aqui nos dias do profeta Ageu parada. A obra cessou, parou, foi suspensa. Já havia 16 anos, 16, 17 anos, por duas razões. Primeiramente, razões externas. Lembra dos samaritanos? Eles se opuseram à obra, eles começaram a perseguir o povo que estava querendo construir novamente o templo e a cidade de Jerusalém. Então havia essas ameaças externas e também ameaças internas, porque o povo não tinha tantos recursos assim. Lembremos que a cidade estava completamente devastada, destruída, e o povo tinha poucos recursos. E o povo estava se preocupando muito mais consigo mesmo, em construir as suas casas, e deixaram meio que de lado a construção do templo, ou a reconstrução do templo. E Deus levanta então os seus profetas, Zacarias e Ageu. Eles são contemporâneos, eles profetizam na mesma época, e foram levantados exatamente em 520 antes de Cristo. E eu digo exatamente porque o livro do profeta Ageu, ele é muito direto, ele é muito específico com relação às datas. Interessante que a maioria dos profetas, eles escreveram antes do exílio na Babilônia. 2 profetas escreveram no exílio, Ezequiel e Daniel, e 3 profetas escrevem depois do exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. E Ageu, irmãos, é a primeira mensagem profética após o regresso do povo. O povo já havia regressado para Jerusalém e 16 anos depois, agora Deus levanta Ageu como aquele primeiro profeta que agora vai falar ao povo, vai transmitir ao povo a mensagem de Deus. Essa era a mensagem dos profetas. O profeta recebia a mensagem de Deus e transmitia essa mensagem ao povo. E é interessante, irmãos, que Deus escreve essa mensagem ao profeta Ageu para que ele exortasse o povo a reconstruir o templo. Aquilo era a grande prioridade do povo. E alguém pode pensar assim, por que reconstruir o templo? Será que as casas não são mais importantes? Irmãos, nós precisamos entender a importância do templo no Antigo Testamento, o que é completamente diferente do templo dos nossos dias. Na verdade, até o termo templo é meio equivocado. Na verdade, o ideal seria local de culto, porque o templo no Antigo Testamento, ele representava a presença de Deus. Ele representava o Deus que viria e se faria presente no meio do povo. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 25, nós lemos o seguinte, no versículo 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, tá vendo? O templo era o símbolo da habitação de Deus no meio do povo. Primeiramente, Moisés vem e constrói uma tenda. Lembra que o povo estava no deserto? Estava de caminho para a terra prometida. O povo passa 40 anos no deserto. Então, Deus ordena que Moisés construísse uma tenda, chamada de tenda da aliança, ou tabernáculo. Êxodo capítulo 25. Ele era móvel. Então, Deus, quando queria que o povo caminhasse, então os levitas, os sacerdotes, removiam todas as peças do templo, desmontavam tudo, iam para outro lugar e montavam lá. Depois veio o rei Davi, e Davi então resolve construir um templo fixo ao Senhor. Porém, Davi era um homem de guerras, Deus levanta, diz, olha, não vai ser você, Davi, que vai construir, mas Salomão. E Salomão constrói um templo suntuoso, um templo maravilhoso. Tanto é que quando o povo volta da Babilônia, que vê o novo templo, aquele templo que estava sendo reconstruído, o povo fica triste, porque lembra da glória do primeiro templo, do templo de Salomão. E
justamente Deus se fazia presente no meio do povo. Por exemplo, Êxodo capítulo 40, versículo 35, diz assim: Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o templo, isso na tenda, no tabernáculo de Moisés. Com Salomão, no templo, assim que ele foi construído, também diz em 2 Crônicas 7:2, os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor enchia o templo. Então, Deus se fazia presente ali, não de maneira apenas simbólica, mas de maneira real. Deus aparecia, Deus se fazia presente ali. Então, o zelo pelo templo significava o zelo pelo próprio Deus, pelas coisas de Deus, pelo serviço de Deus e pela obra de Deus. E esse templo era fundamental para a reedificação, não apenas de um templo físico, mas da vida espiritual do povo de Israel. E é justamente essa mensagem do profeta Ageu, porque ao invés do povo construir ou reconstruir o templo, o povo estava priorizando outras coisas, especificamente as suas próprias casas. E Deus vai exortar o povo dizendo: não, a prioridade não é isso. A prioridade é o templo. Então Deus levanta o profeta Ageu e no seu livro nós temos 4 mensagens. Geralmente elas iniciam assim: veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Então a primeira mensagem, capítulo 1 do livro do profeta Ageu. A segunda mensagem, capítulo 2, versículo 1 a 9. Terceira mensagem, capítulo 2, do 10 ao 19. E a quarta mensagem no capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 23. Um ministério profético aqui de 4 meses apenas, mas um ministério extremamente relevante para o povo. Deus estava ensinando ao povo a seguinte verdade: eu sou a prioridade. E o povo deveria demonstrar que Deus era a prioridade através da reconstrução do templo e não da construção das suas casas. Então, irmãos, pensando nisso, eu gostaria de pensar com os irmãos 2 ensinamentos à luz desse texto sobre o seguinte tema: Deus precisa ser a nossa prioridade. Deus precisa ser a nossa prioridade. Esse é o primeiro ensinamento presente no texto. O próprio tema da mensagem é o primeiro ponto da mensagem. É isso que Deus vai mostrar do versículo 1 ao versículo 4. Diz o texto assim, vamos expondo o texto. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês. Observe que era o primeiro dia do mês, então muito provavelmente era um dia de festa, porque o primeiro dia de cada mês no povo de Israel era um dia de festa, onde o povo celebrava as suas festas. Então havia uma congregação, todo o povo se reunia, se congregava para as festas do povo de Deus, instituídas por Deus lá para Moisés. Então certamente era um dia de festa. Então nesse dia de festa, um dia de congregação do povo, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. É claro, irmãos, que o calendário judaico é diferente do nosso calendário. Então, essa data que Ageu cita é exatamente o dia 29 de agosto de 520 a.C. Nesse dia, exatamente nesse dia, a mensagem de Deus, a mensagem do Senhor por intermédio do profeta Ageu foi oficialmente e publicamente endereçadas aos líderes do povo. Interessante que a mensagem, é claro que ela foi para todo o povo de Israel, mas inicialmente ele escreve, diz o texto aqui, a Zorobabel, aquele que veio com a primeira leva de pessoas, daqueles que vieram do exílio, né, que haviam voltado do exílio da Babilônia. Zorobabel, governador de Judá, então era o líder político, civil do povo, mas também a Josué, que era o sumo sacerdote. Então, a palavra de Deus é endereçada primeiramente aos líderes, à liderança do povo. Por que isso é importante? Por que esse versículo 1 é importante? Porque é o seguinte, irmãos, a restauração, a mudança na casa de Deus começa pela liderança. A mudança no povo de Deus precisa, e via de regra, irmãos, ela começa pelos líderes. Se os líderes do povo de Deus não servirem a Deus, não tiverem Deus como prioridade,
o povo também não vai fazer, o povo também não vai seguir. Aqui já vem uma exortação muito importante e significativa para a liderança. Nós temos que ser exemplo de pessoas que priorizam a Deus, de que priorizam a obra de Deus, de homens de fé, de homens de oração. A mudança começa na liderança. A mudança na casa de Deus vai sempre começar pelos líderes do povo de Deus. Isso é muito importante. Então, a partir do versículo 2, inicia a primeira mensagem de Ageu ao povo de Israel, especificamente a liderança do povo, a Zorobabel, governador de Judá, e a Josué, o sumo sacerdote. A primeira mensagem é a seguinte, versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Primeira coisa aqui, Senhor dos Exércitos, esse termo, esse designativo de Deus para Senhor dos Exércitos, é aquele que é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que governa todas as coisas, é aquele que criou tudo, é aquele que escolheu um povo para ser o seu povo santo, é aquele que levantou os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó e fez promessas a esses homens, dizendo que todas as famílias da terra seriam benditas por causa deles. Esse Deus que resgatou o povo do Egito com mão poderosa é o Senhor dos Exércitos. É o Deus que até aquele momento havia preservado o remanescente fiel ainda na Babilônia. Deus é o Senhor dos Exércitos, é o Deus Todo-Poderoso. É esse Deus que está falando aqui. É esse Deus que precisa ser prioridade. Ele é o Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. E o que o povo estava dizendo? Aqui Deus vai mencionar o que o povo estava dizendo ou priorizando. Interessante, o povo diz assim: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser reedificada. Primeira coisa, Deus chama não meu povo. Ele diz, este povo, e essa expressão, irmãos, é uma expressão negativa, já é uma expressão de juízo que mostra o descontentamento de Deus para com o seu povo que havia se esquecido dele, que havia se acomodado diante da sua obra, da construção, da reconstrução do templo. Então ele chama este povo, já é um designativo negativo diante de Deus. Na verdade, irmãos, aqui o povo estava sendo indiferente. Ele estava dizendo assim, não é o tempo ainda. Interessante que eles não estavam necessariamente se opondo à construção do templo. Eles não estavam dizendo que não era importante, que não era para ser feito. Eles estavam argumentando o seguinte, não chegou a hora ainda, não é o tempo de nós reedificarmos a casa de Deus. O problema do povo aqui, irmãos, é o seguinte, a acomodação. O povo estava acomodado, estava indiferente diante das coisas de Deus, diante do próprio Deus. Eles estavam preocupados apenas consigo mesmos. E o povo começa a dar, na verdade, isso daqui são desculpas para não priorizar a Deus, para não servir a Deus. E as possíveis desculpas que nós podemos tirar desse texto são as seguintes. A primeira, a objeção não era contra a reconstrução, mas quanto ao cronograma, porque eles diziam assim, ainda não é tempo, não está na hora ainda. Interessante que eles poderiam pensar assim, o templo, irmãos, foi destruído em 586 a.C. Eles estavam ainda no ano 520. Eles poderiam pensar o seguinte, se são 70 anos, então nós deveríamos esperar até o ano 516 e não agora. Então ainda falta tempo, não é tempo ainda. Então não é que eles não queriam construir o templo. Eles poderiam dar essa desculpa do cronograma e possivelmente essa é a principal desculpa. Mas interessante, irmãos, que Esdras já tinha exortado o povo. Esse livro está muito próximo do livro de Esdras. E ele já tinha exortado o povo para reconstruir o templo. Então, essa desculpa não poderia ser aceita, porque Deus já tinha mandado a Esdras que o povo reconstruísse o templo. Segunda desculpa, problemas financeiros. De fato, irmãos, eles enfrentaram problemas financeiros. Versículos 10 e 11 vão mostrar isto. Havia poucos recursos, a cidade estava completamente devastada e destruída quando eles chegaram. Eles tinham recursos, mas não tinham tantos recursos assim. Mas também não era desculpa,
Porque quando Deus, irmãos, levanta o seu povo para fazer algo, Ele supre. Ele levanta pessoas, Ele ajuda a conseguirmos os recursos e nós fazemos. Então não é desculpa. Se Deus mandou construir, obviamente que Ele iria prover os recursos para isso. Mas uma terceira desculpa, irmãos, poderia ser teológica. Porque Ezequiel, capítulo 37, diz que o próprio Messias viria e reconstruiria o templo. Então eles poderiam estar pensando assim, não é o templo, é o Messias que foi prometido que virá e é esse homem que vai conduzir a reconstrução do templo. Mas, na verdade, o texto do profeta Ezequiel não aponta para esse templo aqui, aponta para Jesus. Aponta para Cristo, que viria como descendente de Davi e iria inaugurar o reino de Deus, agora o reino espiritual de Deus nesse mundo, nessa terra. Então, não cabia aqui. A grande verdade, irmãos, por trás dessas desculpas, era que o povo de Deus não estava buscando, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Como Jesus diz em Mateus 6,33, o texto que nós lemos no início, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O povo inverteu a prioridade. Não era Deus, era eles mesmos. Não era o templo, eram as suas casas. Então o povo começa a dar desculpas, não é o tempo ainda. As coisas de Deus ficaram para depois, em segundo plano. Pois eles poderiam falar, não havia tempo, não era o tempo, não tinha dinheiro, não era gente, outro virá para construir, irmãos. É interessante que essa falta de prioridade a Deus, as coisas de Deus, parece que estamos falando da igreja de hoje. Porque de fato, irmãos, a grande maioria dos crentes dos nossos dias não tem Deus como prioridade. Não priorizam as coisas de Deus. Na verdade, a grande maioria dos crentes atuais, eles só dão as sobras para Deus. Na verdade, eles só dão o resto para Deus. Eles só estão preocupados com o seu conforto, com seus próprios interesses, e eles não se preocupam com Deus. Deus deixou de ser uma prioridade. A prioridade para muitos crentes passa a ser o dinheiro, o status na sociedade, uma vida luxuosa, uma vida de conforto, uma casa, um carro novo, o seu próprio prazer físico. E às vezes nos esquecemos que isso é importante sim, mas Deus é prioridade. Deus é o mais importante. Quando nós nos esquecemos disso, Deus acaba pesando a mão sobre nós. E nós somos ótimos, irmãos, em inventarmos desculpas. E é interessante, irmãos, pensarmos o seguinte: sempre nós estaremos ocupados com alguma coisa. Sempre vai ter uma conta para pagar, sempre vai ter um curso para terminar, sempre vai ter o trabalho, sempre vai ter as preocupações da vida. Se formos esperar estar tudo 100%, não ter nada e para fazermos a obra de Deus, não vamos fazer nunca. Há sempre muita coisa para nos preocuparmos. Sempre temos algo urgente, alimento, a casa, o curso, a faculdade, o namoro, o casamento. Não podemos dizer, não é tempo ainda. Muita gente fala, não, depois eu faço, depois eu sirvo a Deus, depois, quando eu passar no concurso, quando eu entrar na faculdade. Se você tiver isso como prioridade, você nunca vai priorizar as coisas de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A grande verdade, irmãos, é que quando Deus é prioridade, nós damos um jeito. Nós arrumamos dinheiro, nós arrumamos tempo, nós dedicamos o nosso trabalho e nós fazemos. E Deus supre, e Deus abençoa. Eu lembro, algum tempo atrás, quando decidimos construir o púlpito da igreja, o púlpito já era muito antigo, de madeira, começou a roer algumas partes lá do púlpito e resolvemos fazer um púlpito, até mesmo porque ele era um pouco alto, fazer um púlpito um pouco mais baixo. Só que detalhe, irmãos, não tínhamos um centavo para fazermos o novo púlpito da igreja. E alguém falou assim, quanto que vai custar isso daí? E alguém levantou lá, deve custar aproximadamente, nós fazendo, uns R$2.000 dá para fazer. E alguém falou, então beleza, vamos fazer um baião de 2 com peixe frito e vai dar certo. E nós entramos naquele propósito, fizemos o baião de 2 com peixe frito e começamos a obra.
Irmãos, essa obra, o novo púlpito da igreja, custou aproximadamente R$ 5.000. E Deus supriu, irmãos, não tínhamos um centavo. E Deus levantou pessoas, Deus levantou os recursos e nós fizemos. Por quê? Porque nós priorizamos as coisas de Deus. Aquilo era uma prioridade para a gente. Quando a gente quer, a gente faz. A gente arruma tempo, a gente arruma dinheiro, a gente arruma mão de obra e faz, irmãos. Quando é importante, nós fazemos. Versículo 3, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa, ou seja, o templo, permanece em ruínas? Deus faz essa pergunta ao povo. E aqui, irmãos, Deus identifica a grande hipocrisia do povo. Porque o povo dizia, não é tempo de reconstruirmos o templo. Mas enquanto isso, irmãos, as suas casas, diz o texto que eram casas apaineladas. Casas apaineladas, irmãos, eram casas cujo o teto era revestido de madeira, geralmente de cedro. E as paredes também eram revestidas de cedro. E é interessante que Deus está falando aqui, acaso é tempo de... Vocês estão habitando em casas luxuosas. E casas apaineladas aqui, irmãos, significa que não era apenas uma casa habitável, não era apenas uma casa confortável, era uma casa luxuosa, com pompa, com glamour. Sabe aquela casa que você chega, você vê aqueles lustres bonitos, né? Aquela pintura diferenciada, aqueles detalhes, aqueles móveis diferenciados. Era mais ou menos isto. As casas eram luxuosas e o templo de Deus estava em ruínas. Enquanto aquelas pessoas de Jerusalém estavam preocupadas em pegar cedro do Líbano, alguns dizem até que eles podem ter roubado, né, esse cedro. Enquanto eles tinham dinheiro e recursos, pegavam cedros do Líbano e construíam casas luxuosas. A casa de Deus nem teto tinha, porque só tinha lá o altar e as bases. O teto de Deus não tinha. Por quê? Porque Deus não era uma prioridade. O povo fez ao contrário de Davi, irmãos, diante do profeta Natã, 2 Samuel, capítulo 7, versículos 1 e 2. Sucedeu que, habitando o rei Davi na sua própria casa, observe os detalhes do texto, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã. Ou seja, quando Davi teve paz dos seus inimigos, estava morando na sua casa, no seu castelo, no seu palácio, ele se incomoda com aquilo. E ele diz o seguinte ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros. Lembra das casas apaineladas que o povo estava construindo nos tempos de Ageu? Olha, eu moro em casas de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Ou seja, Davi diz assim, não é lícito, tá errado. O melhor não é para ser para o homem, não é para mim, é para Deus. Então não é correto eu morar numa casa tão luxuosa de cedros do Líbano e a arca de Deus, que representa a presença de Deus, ficar numa tenda simples, que pode se montar e desmontar e montar em qualquer lugar. E Davi então resolve no seu coração construir um templo fixo ao Senhor. E é interessante que ele recebeu a bênção de Deus. E o profeta Natã diz: quando os teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Deus diz, olha, tudo bem, Davi, você pode construir, só que não será você, será o seu descendente. Então Salomão vem e constrói a casa. E Deus promete que o reino de Davi seria eterno. E o reino de Davi, esse reinado davídico, irmãos, ele vai até Cristo, que é o cumprimento. Davi, é claro, o reinado dos reis de Israel era um tipo, algo que apontava para o grande rei que viria, Jesus Cristo, que inauguraria o reino de Deus na terra. E de fato, irmãos, o que estava acontecendo aqui era o contrário do que Davi fez. O povo estava ficando com o melhor, enquanto Deus estava ficando com o pior. O povo tinha cedros nas suas casas e Deus, irmãos, não tinha nem um teto
no seu templo. Não tinha paredes, não tinha nada. Deus não era a prioridade para o povo de Israel. O povo só dava as sobras para Deus. Deus precisa, irmãos, ser a prioridade em nossas vidas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós não vivemos isso, irmãos, Deus pesa a sua mão sobre nós. É exatamente isso que o texto mostra na segunda parte, a partir do versículo 5. Deus pesa, em segundo lugar, Deus pesa a sua mão sobre um povo que não o prioriza. O povo estava trabalhando muito, mas não prosperava. Deus havia pesado a sua mão sobre o povo. Observe a partir do versículo 5. O profeta Ageu diz assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, olhe para trás. Diz assim, versículo 6, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado, num saco furado. O povo estava trabalhando muito, mas aquilo não estava sendo suficiente. Estava trabalhando muito, mas não prosperava, não ia adiante. Irmãos, me entenda. Eu não estou aqui defendendo a teologia da prosperidade, mas é bíblico dizendo que quando Deus não é prioridade, irmãos, ele pesa a mão sobre o seu povo. E o povo estava trabalhando muito, mas não prosperava, não tinha nada. O seu salário era como um saco furado. Sabe aquela pessoa que não prioriza a Deus, que não é fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, que não é fiel na obra de Deus, quando ele às vezes sai do banco, parece que o seu salário está num saco furado. Quando chega em casa não tem mais nada. Você já viveu por isso? Já passou por isso? Era o que estava acontecendo aqui. Irmãos, o propósito de Deus na reconstrução do templo era a sua honra e a sua glória, versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Olhe para trás, povo de Israel. Subi ao monte, aqui é o Monte Líbano, onde havia o famoso cedro do Líbano, né? Um produto extremamente precioso naquela época. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Os nossos catecismos, nossos símbolos de fé dizem que o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Então, o povo reconstruiria o templo para a glória de Deus, porque assim ele estaria priorizando não apenas a construção, mas o próprio Deus, a presença de Deus, e Deus seria glorificado. É como se Deus estivesse dizendo, a madeira é primeiro para mim, e depois para vocês, depois para as casas de vocês. Deus tem que vir primeiro, irmãos. Deus tem que ser a prioridade, tem que ser o melhor de nós, tem que ser para Ele. Tem que ser das primícias, irmãos, e não o resto, não a sobra. Aqui eu lembro, irmãos, daquela passagem de Elias e da viúva de Sarepta. Você vai lembrar dessa passagem, havia uma seca na terra e Deus manda Elias até Sarepta, na casa dessa viúva. Ele chega lá, pede água, pede algo para comer, um pão para comer, e ela responde ao profeta Elias dizendo assim, nós só temos um punhado de farinha e um pouco de azeite na panela. Eu e o meu filho, nós vamos comer e nós morreremos em seguida, porque não há mais nada. E Elias diz, faz primeiro para mim, depois você faz para você e para o seu filho. Olha que coisa interessante. E ela obedece. Ela poderia falar, não, primeiro para mim, a prioridade sou eu. Não, Elias era um profeta de Deus, estava representando ali o próprio Deus. Então ele diz, olha, faz primeiro para mim, depois você faz para você. Ou seja, ela priorizou o homem de Deus, priorizou porque entendeu que aquilo era de Deus e Deus é a prioridade. E ela faz, irmãos, esse bolinho lá para o profeta Elias, e diz a palavra de Deus que Deus supriu as necessidades daquela mulher, e a farinha não cessou lá da panela, e o azeite não cessou lá da botija. Por quê? Porque ela priorizou Deus, as coisas de Deus. Deus primeiro. Deus estava dizendo, a madeira primeiro é para minha casa, primeiro é para o templo, depois para a casa de vocês. Mas como o povo não quis ouvir, Deus pesou a mão sobre ele. A partir do versículo 9, Deus continua falando.
esperastes muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com o assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa. Está falando, é porque vocês não quiseram reconstruir o templo, que permanece em ruínas, tudo derrubado. Ao passo que cada um de vocês corre, se esforça por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre a terra, o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O povo estava dando o resto para Deus. Eles pegavam tudo para si, para as suas casas. O que tinha de melhor que aquele povo tinha estava dentro das suas casas. E diz o texto que o pouco, o resto, as migalhas, as sobras, eles levavam até Deus. Mas Deus diz, olha, trouxestes o pouco à minha casa, mas esse pouco eu assopro, eu dissipo. É como se Deus estivesse fazendo, o resto para mim não serve. Migalhas para mim não serve. Irmãos, que ensinamento para as nossas vidas. Se você estiver dando as sobras para Deus, saiba, Deus não aceitará. Ou você prioriza Deus, ou você dá o melhor para Deus, ou as migalhas Deus não aceitará das suas mãos. E é isso que Deus está ensinando ao povo. É por isso que Deus, aquele Deus que abençoa, é o Deus também que retém. É isso que o texto está mostrando. Deus que reteve os céus para não dar o seu orvalho, a terra, os seus frutos e até o trabalho dos homens. Irmão, se Deus não estiver no centro, de nada valerá o nosso esforço. É Deus quem supre as nossas necessidades. Por isso nós precisamos buscá-los em primeiro lugar. Irmãos, Deus é Deus de primícias e não de sobras. Precisamos dar aquilo que temos de mais excelente para Deus. E eu não falo aqui de coisas materiais apenas. Precisamos dar as primícias dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Sim, devolver, porque é de Deus, não é nosso. Mas isso vale para o nosso tempo, vale para o nosso dinheiro, para o nosso esforço, para a nossa dedicação, para a nossa mente. Cada um de vós, Deus diz, corre por causa da sua casa própria. Irmão, se nós cuidássemos dos negócios de Deus, como nós cuidamos dos nossos negócios pessoais, a obra de Deus era uma bênção. O reino de Deus já tinha se expandido muito mais do que já foi. Por isso, os céus sobre vós retêm o orvalho, diz o Senhor. O Deus que dá é o Deus que retém. O povo de Israel aqui, irmão, já tinha o livro de Salmos, mas ele deixou de cantar o Salmo 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tardes, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Irmãos, Deus precisa ser tudo na nossa vida. Ele precisa ser a prioridade. Se Deus, irmãos, não gera contentamento e paz no nosso coração, nada mais pode fazê-lo. Para concluirmos, irmãos, o povo deixou de priorizar o Senhor, deixou de priorizar as coisas de Deus. Eles só queriam saber do seu conforto pessoal, das suas casas luxuosas, mas nada disso era o suficiente. Nada disso gerava contentamento. E Deus diz, olha, o que gera contentamento, o que gera paz, alegria, felicidade plena e verdadeira, é eu estar no meio de vocês, é eu ser adorado no templo, que era o que representava o templo, a adoração a Deus. Era no templo que o sacerdote ia pelo menos uma vez por ano, e no Yom Kippur, né, no dia da expiação, e fazia expiação pelo pecado do povo. Era no templo onde Deus era adorado, era para o templo de Jerusalém, lá no Monte Sião, onde vinham caravanas inteiras para congregar e adorar a Deus. Era a presença de Deus no meio do povo. E Deus fala, olha, é isso que pode gerar verdadeiro contentamento na vida de vocês. Somente Deus, irmãos, pode dar o verdadeiro contentamento. Deus deixa muito claro nesse texto, irmãos, que não podemos ficar em cima do muro. Ou priorizamos a Deus, ou nós não priorizamos a Deus.
E aí preciso lembrar, irmãos, por último, ponto de observação aqui, que priorizar a Deus e as coisas de Deus não significa, em hipótese nenhuma, preste atenção nisso, ser um fanático. Não significa dizer que você vai abandonar a sua família, vai abandonar o seu emprego, vai dar todo o seu salário e depositar no gasofilácio da igreja. Não quer dizer isso, irmãos. Significa que você vai viver para a glória de Deus, onde quer que você esteja. Que Deus vai ser uma prioridade lá no seu trabalho, na sua faculdade, no seu cursinho, na sua vizinhança. Você vai viver para a glória de Deus. E aquilo que Deus te deu para fazer na sua obra, você vai fazer com excelência. Você vai dar o seu melhor, você vai se esforçar, você vai dedicar o seu tempo, se preciso for o seu dinheiro, os seus recursos, para fazer o melhor para Deus. Porque Deus não aceita sobras. Às vezes na nossa casa, não tem na minha, mas talvez na nossa casa tenha um home theater, né, bonito, e na casa de Deus só tem uma caixa velha que não serve mais para nada. Muitas das vezes nós queremos tudo do bom e do melhor para as nossas casas, mas para a casa de Deus qualquer coisa serve. Para Deus as sobras servem. Já vimos que não serve, irmãos. É preciso que priorizar Deus e aquilo que Ele nos chamou para fazer. Algumas perguntas para nós, para encerrarmos. Deus tem sido prioridade na sua vida? Como você tem servido a Deus? Você tem se esquecido de Deus para tentar buscar o seu conforto próprio por si mesmo? Dinheiro, bens materiais e uma vida luxuosa? Vamos olhar para a nossa vida, irmãos, com sinceridade. Avaliarmos à luz da Escritura com sinceridade. E ver se de fato, irmãos, temos priorizado o Senhor como nós podemos. Como Ele espera que o façamos. Então, como aplicação, não poderia ser outra. Primeira, priorize as coisas de Deus. Deus precisa ser a prioridade na nossa vida. Como? Procure viver a palavra de Deus. Procure pregar a palavra de Deus. Aquilo que Deus te deu para fazer na sua obra, no seu reino, faça com excelência. Faça com amor. Faça com dedicação. O melhor que você puder. Ajude as pessoas a priorizar o Senhor. E por fim, viva para a glória de Deus. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Primeiro ensinamento, irmãos, Deus precisa ser prioridade nas nossas vidas. Na próxima exposição, se Deus permitir, nós veremos então a resposta do povo de Israel. E eu espero que a nossa resposta para Deus nesse momento seja que nós queremos nos arrepender dos nossos pecados e queremos priorizar o Senhor, priorizar a sua obra. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém e amém.
momento, queridos, eu quero fazer uma oração final. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos complicados devido a essa pandemia. Ainda assim, nós vamos priorizar a Deus, mesmo no meio da pandemia, mas vamos orar, vamos interceder nesse momento, diante dessa situação que nós vivemos. Senhor Deus Eterno Pai, estamos aqui diante do Teu trono, Senhor, para interceder. Interceder por este mundo, Senhor. Interceder pela nossa nação, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Há tanto sofrimento, há tanto luto, Senhor, há tanta dor. Sabemos, Senhor, que isso é consequência da nossa falta de fé, é consequência, Senhor, da nossa desobediência, da nossa negligência, da nossa vida, Senhor, que deveria ser para a Tua glória, que deveria ser priorizando o Senhor e as coisas do Senhor, mas o mundo tem virado as costas para o Senhor. Por isso entendemos que o Senhor está nos disciplinando, ó Deus. Mas nós precisamos da Tua graça. Precisamos da Tua misericórdia, Senhor, por isso age nessa situação. Ser com todos os profissionais da saúde que têm se empenhado, Senhor, nessa causa. Visita, Senhor, os doentes no seu leito de enfermidade, restaurando a sua saúde para a glória do Teu nome, Senhor. Ser com aquelas pessoas que estão cuidando dos seus entes queridos, dando força, dando recursos, Senhor, para conseguirem cuidar dos seus entes queridos. Ser também com aqueles que estão de luto, Senhor, que perderam pessoas, perderam amigos, parentes, Senhor, pessoas preciosas, Senhor, que o Senhor possa consolar, confortar os corações e, Senhor, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, para que a igreja priorize o Senhor, para que a igreja busque o Senhor em primeiro lugar, crendo que tudo, Senhor, que nós precisamos, o Senhor há de nos acrescentar, o Senhor há de suprir as nossas necessidades básicas, Senhor. Por isso, põe fé no nosso coração, confiança no nosso coração, para continuarmos olhando para o Senhor. Abençoe o Teu povo, Senhor. Fortalece a Tua igreja. Fortalece aqueles que estão desanimados. Toca na vida e no coração daqueles, Senhor, que não tem priorizado o Senhor, para que o coração deles, a disposição do coração deles seja mudada, Senhor, para que amem ao Senhor de todo o coração. Fica conosco, Senhor, nos dá uma semana abençoada na Tua presença. É o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém e amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bendito Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos os irmãos e com todo o povo de Deus onde quer que esteja, agora e para todo sempre. Amém e amém.